Então, vou começar aqui, né, com o valor econômico de hoje, o jornal Valor Econômico, sempre lembrando, né, o jornal também do Grupo Globo, né, esse direcionado especificamente para o público AAA+. Né? Então, vamos lá. Valor econômico de hoje. Lixo radioativo fica sem inspeção no país. Pressão por viés ESG ainda é incipiente em bônus. Essa eu nem entendi. A brasileira Suyan Costa Clemens vai liderar Centro de Pesquisa Médica da Universidade de Oxford, no Brasil. Destaques. É uma coluna à esquerda, né? Relator aprova prorrogar desoneração da folha de pagamento. Inflação é ameaça global. Pandemia volta a ameaçar a Alemanha. Aura inicia obras de mina no Tocantins. É a Aura Minerals. Risco mantém real sob pressão. EUA garantem resultado da JBS. Nessa matéria aqui está dizendo que, apesar da crise aqui no Brasil, né, a JBS teve seu lucro, né, de 7,6 bilhões no terceiro trimestre, garantido, né, graças à forte demanda americana. Quadro fiscal afeta títulos públicos. Ideias. Cristiano Romero. O país está às voltas de novo com situação fiscal delicada e à vista a chegada de forte recessão, a segunda em 7 anos. Tony Volpon. Está na hora de o Banco Central abandonar o simplismo da afirmação que o câmbio é flutuante. Aí a manchete principal do Valor hoje. Captação externa perde força com a piora fiscal. Mais abaixo. Brasil deveria conter gasto no pós-pandemia. Essa aqui é a opinião, né, da economista americana Christina Homer, ex-presidente do Conselho Econômico do governo de Barack Obama. Eletrobras vence ação de 11 bilhões no STJ. Votorantim faz nova aquisição na Espanha. Novo olhar para os CEOs. Indianara Oliveira, aluna de administração da Universidade de São Judas, e Andréia Napolitano, CEO da Gomes da Costa, participantes do programa CEO por um Dia. Me vi no momento dela 30 anos atrás. EUA e China enviam sinalização política para a discussão climática. Esse certamente vai ser um dos destaques que eu vou tratar mais para frente. E aqui no canto direito, inflação em 12 meses tem a maior alta desde 2016. Preço do gás natural pode quadruplicar. A Petrobras quer aumentar de 2 até 4 vezes o preço do gás natural em 2022. Então, essas foram as manchetes do Valor Econômico de hoje. E agora, o Globo. Começando lá em cima. Marcela Adnet, humorista une paixão por samba e futebol em sua estreia como carnavalesco. Vasco, derrota tira qualquer chance de acesso à Série A. Principal manchete do Globo de hoje. Inflação generalizada pressiona por alta maior da taxa de juros. IPCA em outubro subiu 1,25%, o mais elevado para o mês desde 2002. Aí aqui ao lado, né, da manchete principal, tem 4 destaques de opinião. Né? Editorial. Senado precisa barrar a PEC dos precatórios. Merval Pereira. Ex-ministro larga bem e pode tirar eleitores de Bolsonaro. Está falando do Moro, né? Assim como a Malu Gaspar aqui. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Pronto. Moro aposta em embaralhar o jogo da eleição. Miriam Leitão. Tóxica
inflação complica todos os cenários políticos. Aí tem uma foto grandona aqui de um estacionamento, visto de cima, né, com a legenda: acelerar para não poluir. A Prefeitura de São Paulo, que tem a maior frota do país, aderiu a compromisso na COP26 para acelerar o uso de veículos não poluentes. O governo brasileiro não é signatário do documento. Seguindo nas manchetes do Globo, acordo de China e EUA sobre carbono surpreende. Entrevista, Marcos Lisboa, não é para os pobres. Presidente do INSPER diz que a discussão da PEC dos precatórios foi usada para um trem da alegria de gastos. Governo flexibiliza regras do Vale Alimentação. Polícia Federal desvenda a rota do dinheiro do narcogarimpo. Operação no sudoeste do Pará mostra como o garimpo ilegal na Amazônia se liga às facções criminosas do Sudeste. Dia do Solteiro, esforço para não encalhar. Primeira página do Globo. Data celebrada hoje virou esquenta para Black Friday. Ideia é não deixar encalhar nem gente, nem mercadoria. Nossa Senhora. Desonerar a folha até 2026 ganha apoio do relator. Aí a foto, né, tem uma foto grande aqui, né, com pilhas de roupas no meio do deserto, com a legenda: lixão de roupas no deserto. O deserto de Atacama, no Chile, convive com insólito problema ambiental. Toneladas de roupas descartadas na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, que chegam pelo porto local, acabam formando montanhas de lixo tóxico. Na matéria lá fala, né, que as roupas que não são selecionadas, né, para entrar no mercado, lá no Chile, né, são descartadas e levam até 200 anos, né, para degradar. Seguindo as manchetes. Na filiação ao Podemos, Moro se apresenta como terceira via. Ex-juiz oficializou a entrada no partido com discurso marcado por ataques a Lula e Bolsonaro, colocando-se como opção de terceira via. Adversários questionam sua trajetória. Repare que a terceira, né, manchete, né, duas colunas e agora uma manchete na primeira página do jornal falando da candidatura do Moro para a presidência. Tribunal de Contas da União manda que procuradores da Lava Jato devolvam verba. Ministro Bruno Dantas ordenou que diárias e passagens sejam ressarcidas aos cofres públicos. Deltan pode ficar inelegível. Por fim, Covid em baixa. 14 estados já tiveram dia sem óbito anotado. Então, essas foram as manchetes do Globo. Deixa eu dar um golinho d'água aqui antes de passar para as manchetes do Estado de São Paulo. Aproveitando também, antes de continuar aqui, dando bom dia para o Eduardo Sabarreto, que entrou aqui, deu um bom dia para a gente. Bom dia para você também, Eduardo. Bom, seguindo aqui no Estado de São Paulo, né, destaque principal, né, corrida presidencial. Moro fala como candidato e ataca mensalão e rachadinha. Ex-ministro disse que meta é criar força-tarefa contra a pobreza. Aí tem dois destaques de opinião aqui, logo ao lado, né, dessa manchete. Fala Rubens Figueiredo, fala contra impunidade, não empolga os pobres. Maria Cristina Pinotti, caminho para tentar unir a terceira via. Logo abaixo dessa matéria, uma foto muito parecida com a do Globo, né, mas com algumas mulheres e uma criança, duas crianças coletando as roupas, né, no deserto do Atacama,
E a legenda é: no Atacama, um lixão mundial para a moda descartável. Deserto do Atacama tem lixão de roupas usadas importadas pelo Chile, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Todo ano, 59 mil toneladas entram na Zona Franca do Porto de Iquique. Parte das peças é descartada e leva até 200 anos para se decompor. Cinema. Seu Jorge encantado com Pixinguinha. Troféu Rui Mesquita. Sônia Guimarães e Raul Cotati, guerreiros da educação. A fundo. Na Amazônia, a maior distância para uma UTI. Biografia. Livro traz um Sócrates notável dentro e fora do campo. Piloto da Ferrari, Leclerc diz que Senna é seu único ídolo na Fórmula 1. Tensão migratória. Migrantes na Polônia abrem crise entre Putin e Europa. E aqui no canto direito, as manchetes. IPCA acelera, passa de 10% no ano e juros podem subir ainda mais. O IPCA subiu 1,25% em outubro e é de 10,67% em 12 meses, mesmo índice de 2015 no governo Dilma Rousseff. Notas e informação. Flávio, tão perseguido, entre aspas, quanto Lula. Flávio Bolsonaro tratou a decisão do STJ como se fosse o fim do caso das rachadinhas. Opinião, né? William Vac, o consórcio falido de Bolsonaro e Centrão. Celso Ming, inflação alta aumenta a sensação de sufoco. Tratoraço. Mourão contraria Bolsonaro e apoia veto do STF ao orçamento secreto. Cúpula do clima. EUA e China se comprometem a cooperar com o aquecimento. Os dois maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa fizeram anúncio ontem durante a COP26. E, por fim, as manchetes de hoje da Folha de São Paulo. Principal manchete. Inflação tem pior avanço para outubro desde 2022. IPCA salta 1,25%, puxado por combustível e acumula alta de 10,7% em 12 meses. Aqui, né, com menor destaque, né, do lado esquerdo, esboço de decisão cita fim de combustível fóssil na COP26. O esboço de decisão e ao fim em 2100. Né? Brasil não inclui nova meta climática para 2030 em carta ONU. A pandemia em 10 de novembro. Dados das 20 horas. População vacinada no Brasil, ao menos uma dose, 75,5%. Primeiro ciclo vacinal completo, 57,4%. Dose de reforço, 5,2%. Estágio da doença, óbitos, né? Em 24 horas, 264. Média móvel, 254, menos 26,7. Né? Então, isso, a variação em relação a 14 dias, significa a queda, né, da média móvel de mortes. Casos, né, menos 9,9%. Né? Então, tem aqui, entre aspas, desacelerado. Né? Eu não entendi bem o que significa isso. Menos 9,9%, né, pelo que a gente aprendeu, é estabilidade, né? Entre os últimos 14 dias. Aqui, abaixo, né, a foto grande, né, de um funcionário público, né, apelando à Polícia Militar, à tropa de choque da Polícia Militar, né, para parar de avançar, né, e a legenda. Votação da reforma da Previdência na Câmara de São Paulo é marcada por confusão e bombas. Manifestante diante de policiais militares ontem no centro da cidade. Sessão teve embate entre servidores contrários à proposta, GCM, né, Guarda Civil Metropolitana, e PM.
Putin envia aviões a Belarus por crise contra a Polônia. Esporte, Brasil versus Colômbia. Invicta, a seleção pode consolidar campanha histórica nas eliminatórias sul-americanas. Ilustrada. Shakespeare inspira Nilton Moreno em peça que evoca o fedor das ditaduras. Turismo. Serra da Mantiqueira tem passeio a cavalo e vinícola com degustação. Editoriais. Máquina emperrada. Acerca de decisão do STF contra emendas de relator. A ditadura amiga. Sobre endosso do PT à eleição farsesca na Nicarágua. Moro se filia ao Podemos e faz discurso com tom de candidato. Análise. Igor Guillo. Isolado, ex-jurista rasga fantasia de frente única com fala talhada para 2018. Ex-juiz, tá? Ex-jurista não, ex-juiz. Após debandada, chefe do INEP nega risco ao Enem e assédio. E aqui no canto direito, Mônica Bergamo. Bolsonaro nomeia no ano que vem 75 desembargadores. Jair Bolsonaro nomeará em 2022 75 desembargadores nos 6 tribunais regionais federais, graças à alta aprovada na Câmara de quase 50% das vagas em 5 cortes, além da criação do TRF6. Setores do meio jurídico temem aparelhamento. Tribunal de Contas da União manda a Lava Jato devolver diárias milionárias. Tiago Amparo. Bolsomoro. Uma radiografia. Moro põe focinheira no bolsonarismo, mas esquece a coleira. Mantém vivo o radicalismo messiânico do qual é parte, mas coopta para si a fala mansa. O país está diante de um presidenciável que une conservadorismo, sebastianismo, neoliberalismo num terno alinhado. Candidato ligado a bolsonaristas quer OAB São Paulo sem lacrar. Então, pessoal, essas foram as manchetes de hoje da Folha de São Paulo.